Boa tarde, amigos. Na sequência das entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de São José do Rio Preto, hoje é a vez de Osni Onofre Alves, vice do Carlos Arnaldo, na chapa pura do Partido Democrático Trabalhista, não é isso? Vou falar um pouquinho do Osni. O Osni tem 56 anos, é casado, pai de 2 filhos, foi presidente da Encop durante 4 anos. Nesse período ajudou no desfavelamento da cidade, e quando foi presidente da Cooperativa dos Comerciários em Ribeirão Preto, ajudou a entregar 6.000 moradias. É isso, Osni? Exatamente. É com o Osni que a gente vai bater esse papo hoje. Osni, é bacana ter uma chapa pura, né? Porque fica mais fácil você implementar os projetos. Exato, aí a gente vai colocar tudo de acordo com o nosso estatuto do partido. A gente tem os mesmos pensamentos, a gente está no mesmo partido, tem os mesmos correligionários, os mesmos vereadores, então fica mais fácil de você convergir para as propostas do partido. Legal. Você é um especialista na parte de habitação, né? Vamos falar agora. Rio Preto está aí, é a segunda melhor cidade para se viver no Brasil, segundo a Firjan, porém temos uma favela, Vila Itália, São José do Rio Preto, quase 100 famílias nessa favela. Como é que se resolve isso? Primeiro, o déficit habitacional de Rio Preto nunca vai parar, porque é uma cidade que cresce 5.000 habitantes por ano. Então é o maior índice de crescimento do Brasil. Então temos que ter políticas públicas voltadas para a população mais carente, para que esse tipo de invasão não aconteça e que essa proliferação de favela desapareça de Rio Preto. Em 2000, nós extinguimos todas as favelas de Rio Preto, ficou até 2016 sem favelas. Então Rio Preto foi uma das únicas cidades do país com mais de 300.000 habitantes que não tinha favela. Então tem esse núcleo de favela aí agora em Rio Preto, mas é uma coisa que, se a gente chegar em 2017 na prefeitura, a gente vai resolver com facilidade, com simplicidade e com rapidez. Legal. O que é mais difícil numa campanha hoje, Osni? É conscientizar o eleitor, que está mal acostumado. O eleitor ainda troca voto por favores e depois quer exigir do poder público uma ação mais efetiva. O que é mais difícil numa campanha hoje? É a conscientização? É a conscientização e o poder econômico. Você queira ou não, quando um prefeito chega aí com R$1 milhão, R$2 milhões para fazer uma campanha para a prefeitura de Rio Preto, onde ele não vai ganhar metade disso nos 4 anos de mandato, tem alguma coisa errada. Mas a população não percebe isso. A população vê que o prefeito vai lá, faz festa, paga para colocar adesivo, dá churrasco, coloca combustível no carro dos eleitores. Esse é o melhor candidato. Agora, você fazer uma campanha de convencimento, de propostas, de projetos, então você vai ter que falar que um projeto seu para Rio Preto é melhor do que uma nota de 100. E fica difícil da pessoa se convencer que a nota de 100 não tem tanto valor como um bom projeto para a cidade. Porque se ele aceitou a nota de 100, ele não tem mais nada para cobrar daquele candidato, concorda? Exatamente. O negócio dele foi a nota de 100 pelo voto. Acabou. E depois ele pegou, pagou, votou. O prefeito está com o mandato para fazer o que quiser. Então, se ele vai ajudar a população, se ele não vai ajudar a população, é um problema dele, porque ele comprou o mandato. Na realidade, ele não foi eleito, né? Exatamente. Então, aqui em Rio Preto, a gente tem muitos candidatos que não vão ser eleitos, eles vão comprar o mandato. E contra o poder econômico ainda está difícil de brigar. Mas nós temos nossa ideologia, nós acreditamos no brasileiro, nós acreditamos na nossa cidade e estamos trabalhando, fazendo um convencimento. Não vamos gastar, não vamos dar gasolina para ninguém, não vamos dar festa para ninguém, aniversário de ninguém a gente vai pagar. Vamos tentar convencer em cima de projetos. Se a gente chegar lá, bem, se não chegar, a gente vai tentar de novo com a mesma fórmula, porque eu acho que essa que é a forma correta da gente se eleger. E está correto. Eu acho que esse pensamento do eleitor, né, que a eleição é uma oportunidade de se obter favores, tem que mudar. E rápido. Se você quer uma cidade diferente, mude. Vote por consciência e não por favores. Nessa linha ainda, Osni, vamos falar um pouquinho de São José do Rio Preto, né, que a gente tem um problema grave com os buracos na cidade. Tem buraco fazendo aniversário, tem buraco que não se resolve, fica nessa história de tapa-buraco que não se resolve absolutamente nada. A gente sabe que é mais caro, a gente sabe que não resolve o problema e o buraco daqui a pouco está aberto e você tem que pagar novamente para fechá-lo. O que é que vocês vão fazer caso no dia 2 de outubro Carlos Arnaldo e Osni Alves sejam eleitos?
A ideia é fazer recap, é recapeamento. Tapa-buraco é uma coisa que você faz numa emergência. Okay. Mas você fazer tapa-buraco na cidade inteira é jogar dinheiro fora, porque o tapa-buraco, normalmente você já faz, já libera o trânsito, o caminhão passa, já abre o buraco novamente, o produto não aguenta o trânsito, então você tem que fazer um recap, tem que refazer asfalto, para que a coisa seja economicamente viável e que se resolva o problema definitivamente. Agora, o tapa-buraco é um paliativo, é aquele negócio, né? A gente e alimenta a construtora, né? Alimenta a construtora, sangra os costos públicos, alguém está ganhando. E não resolve o problema. Não resolve. Então o recap ou o reasfaltamento seria o ideal. Seria o ideal e seria a coisa mais econômica. Vocês pretendem fazer isso logo no primeiro ano de governo? Logicamente que o primeiro ano de governo é uma transição. Está aprovado com o orçamento anterior, né? Exatamente, está engessado, você está numa transição, você não tem autonomia sobre o orçamento, que é votado no ano anterior, por exemplo, é de 2016. Então, o que sobrar, você tem que jogar nas prioridades. E eu acho que hoje, a nossa prioridade é saúde e educação. E depois vem a questão da mobilidade urbana, que as ruas nossas não podem continuar como está. Então tem que tomar pé do que, como está a situação financeira do município, para depois fazer as prioridades. Perfeito. Falando ainda em transporte, resolver esse problema dos buracos em Rio Preto, que é uma vergonha. Vamos passar agora para transporte coletivo, transporte público coletivo. Como é que a gente resolve o problema do transporte público em Rio Preto para ser mais eficiente, para ser mais seguro, para ser mais direto, para a pessoa não perder tanto tempo em sair do Caíque e chegar no São Francisco, demorar quase 2 horas num trajeto desse? Como é que se resolve isso, Osnildo? Primeiro, eu acho que o monopólio é um malefício para a população. Por quê? Se você está sozinho, você não tem por que melhorar. Então, o que acontece? Você visa o lucro, as empresas visam o lucro, e ela tem um problema, ela faz a coisa por uma semana, na outra pessoa esqueceu, a mídia esqueceu, ela volta no vício antigo. Então, a competitividade seria o melhor caminho para que a gente tivesse um serviço público de transporte melhor. Hoje está nas mãos da Itamaraty e Circular Santa Luzia. Agora, outro absurdo no serviço público são as próprias empresas que se fiscalizam. Como é que pode um negócio desse? Então, isso daí é uma questão do poder público. Isso daí foi uma lei que a própria prefeitura aprovou. Então elas fizeram, tem que ter um órgão regulador, mas é a própria empresa que criou o órgão regulador. E a prefeitura aceitou. Então é um descaso com o transporte público. Então se temos um monopólio, a prefeitura tem que ficar em cima e exigir. Agora, é inadmissível que você fique 2 horas aguardando um ônibus para que você faça um trecho aí de 10, 15 quilômetros. É um absurdo. É um absurdo. Agora, o monopólio dá condições para que esse tipo de coisa aconteça. Se tem uma concorrência, você perde a linha se você fizer de novo. Agora, não tem, continua aí. Por exemplo, você é a favor da isenção de cobrança de passagem para o estudante da escola pública, por exemplo? Transporte gratuito? A prefeitura já subsidia o transporte coletivo. Tem uma parte que a prefeitura paga. Então, já que ela paga, eu acho que a prefeitura pode exigir isso, e eu acho que isso aí faz bem, porque muitas vezes a mãe tem que sair para levar a criança na escola, e com poder público de qualidade e gratuito, esse problema todo seria resolvido. Então é uma coisa a ser estudado, e o aluno da escola pública teria mais um incentivo. Mais oportunidade, né? Para continuar o seu estudo e sem perder o seu horário. Legal. Vamos falar agora num momento difícil do Brasil, um momento de recessão, crise. Como é que é possível uma política pública municipal para estimular o pequeno empresário, o microempresário a produzir mais, a gerar emprego? Hoje é cobrado 5% de ISS no município, não é isso? É possível reduzir essa alíquota para gerar mais emprego? Sim, é possível. O que nós estamos passando por uma crise que não é local, não é regional, é mundial. Nacional e mundial. Então o que acontece? Cada um tem que usar a criatividade administrativa para que ele possa conseguir que venha mais recursos para a cidade, diminuir o número de demissões, que é absurdo aqui em Rio Preto. Acho que nós temos mais de 100 mil pessoas que perderam o emprego aí nesse tempo.
Então a gente tem que criar mecanismo para que o comércio, né? Porque Rio Preto é uma cidade voltada para o comércio, 90% é prestação de serviço e pequenos comércios, então para que esse povo possa subsistir a essa crise. Então diminuindo as alíquotas é um caminho, mas também pode se dar incentivo, a prefeitura pode estudar formas de dar cursos para que a população possa se capacitar, para que a mão de obra possa ser rotativa, entendeu? Se você perdeu o emprego hoje no setor, você pode fazer um curso de capacitação e entrar em outro setor. Então eu acho que isso é muito importante, a interferência do poder público nesse momento, porque quando está muito bom, às vezes a prefeitura atrapalha, e quando está muito ruim, ela se omite. Você entendeu? Então é muito bom a prefeitura entrar nesse momento, fazer alguma coisa para que a população possa passar de uma transição do momento ruim para o momento bom o mais rápido possível. Legal. Vamos falar agora de o trânsito no centro de Rio Preto, Zona Azul. Os comerciantes são prejudicados porque a pessoa chega no centro, ela não consegue parar o carro, se ela para, ela tem que pagar a Zona Azul, ela tem que ficar trocando aquele cartão de tempos em tempos. Como resolver isso? De repente fazer um preço mais barato dessa Zona Azul, fazer um calçadão de Rio Preto ali naquele centro e excluir o trânsito? Como é possível resolver? O que vocês pensam nesse sentido? Não, o prefeito Carlos Arnaldo, ele tem uma ideia de que a gente construir bolsões de estacionamento fora da área central com umas vans para trazer o pessoal para o centro e levar de volta, você entendeu? Até os pontos onde a van vai passar, uma coisa gratuita, sem cobrar. A pessoa deixa lá no bolsão e volta, vem para o centro e do centro para o bolsão. Aí você desafoga um pouco do trânsito do centro, a Zona Azul pode baratear, porque a Zona Azul na verdade é para inibir a ida da pessoa no centro. E não é isso que é a intenção é que a pessoa vá para o centro. Nós temos um comércio forte na área central, e se a gente continuar aumentando a Zona Azul e diminuindo as vagas, logicamente as pessoas não vão mais procurar o centro. Então a gente tem que facilitar a ida das pessoas, arranjar mecanismos para que ele tenha um estacionamento com preço justo. Esses bolsões de estacionamento com certeza vai facilitar bastante a ida das pessoas para o centro da cidade. Vamos falar um pouquinho agora de saúde, atendimento no SUS, na saúde de São José do Rio Preto. Por exemplo, nós temos hoje uma demora muito grande entre marcar a consulta, conseguir essa consulta, exames. Como agilizar, como encurtar esse período? O Carlos Arnaldo tem uma ideia de que você tendo uma marcação de exames pela internet, automatizada, com servidores capacitados e bem remunerados, a maioria dos problemas vão ser resolvidos. O grande problema nosso é que os servidores são mal remunerados, são mal preparados, e os médicos, nós não temos médicos suficientes. Na maioria das UBS nós não temos médicos plantonistas. Você chega lá, não tem médico para ser atendido, não tem cardiologista, não tem pediatra, não tem ginecologista. Então tudo isso aí vai criando um gargalo na saúde que você não consegue resolver mais, porque tudo é problema. Então a gente resolvendo gradativamente as consultas, os exames, a remuneração dos servidores, a capacitação dos servidores, a remuneração dos médicos, você vai mudar esse quadro. Então a ideia é de que no primeiro mês de mandato, não, no primeiro mês, o Carlos Arnaldo já tem isso claro, a irmã dele é médica, né, a doutora Ziló. Primeiro mês de mandato, uma das prioridades é a saúde e a educação. Creches, UBS, médicos, servidores, fazer um projeto a curtíssimo prazo para que esse tipo de gargalo na saúde e na educação sejam resolvidos. Legal. Ainda nessa linha, por exemplo, para ajudar, hoje marido e mulher trabalham fora, né? É possível estender, fazer escolas de período integral nas escolas do município, até para ajudar, né? Para você ter o dia, a criança numa creche bem cuidada, para o pai e mãe poder trabalhar. Vocês pensam em ampliar esse período de atendimento das escolas públicas para período integral, um número maior? Isso já consta no projeto do governo do Carlos Arnaldo, que está inclusive registrado em cartório.
estender o horário das creches até às 19 horas para as mães que têm trabalho normal, porque a maioria delas, às vezes, elas têm que mandar um parente buscar ou um conhecido. De repente nem tem, né? Ou deixar o emprego 1 hora mais cedo para ir correndo nas creches buscar às 18, 17 horas. Então, de creche até às 19 horas e até às 21 horas para as mães que trabalham em shopping center, em outros serviços que têm atividades noturnas. Agora, o grande projeto do Carlos Arnaldo, com referência às creches, é fazer creches menores. Então, no bairro Boa Vista, nós temos uma demanda de 500 crianças. Então, você faz 5 núcleos de creches, põe 100 em cada uma e você não tem que fazer uma creche com 500 crianças que você vai inchar, aí você tira uma mãe lá da curva da galinha para levar lá perto do Barro Serra, você entendeu? Então faz uma creche lá, uma aqui, então você localiza as creches dentro da demanda. Então você faz creches menores, vai resolver o problema, as mães não vão precisar se deslocar, perder um tempo muito grande para levar os filhos para a creche, e vai resolver esse problema. Perfeito. Vamos falar agora de cultura. Rio Preto perdeu o Festival Internacional, parceria com o SESC, parceria com a Petrobras. Hoje o festival que era internacional, vários países, hoje virou um mini festival, né? Quase que regional. Como reverter essa situação? Como levar cultura também para os bairros? Como mostrar os talentos locais que nós temos e também retomar esse festival internacional que é uma perda da cidade? Uma das coisas que a gente fala muito na campanha é a questão da capacidade do secretário em tocar a pasta que ele foi indicado. Um especialista naquela área. Exatamente, porque é inadmissível que você, numa cidade como Rio Preto, você perca uma parceria com o SESC. Você não pode perder uma parceria dessa. Então é inadmissível que você perca um patrocínio de uma Petrobras. Não dá. Então, não tem justificativa. Então, o que acontece? Pessoa certa no lugar certo, dá prioridade para que os projetos aconteçam, entendeu? Porque o prefeito não precisa gostar do teatro, mas ele precisa saber que ele é prefeito de uma cidade e tem uma parcela da população que gosta. Então a gente está aqui não para fazer a nossa vontade, mas para administrar uma cidade de acordo com a sua população. Então, se a população quer uma praia artificial e é uma demanda de 90% da população, eu acho que o prefeito tem a obrigação de fazer. Então, dentro da nossa cultura, eu acho que a gente passa por isso, passa pela indicação do secretário, que ele tenha mesmo gosto pela cultura, que ele trabalhe pela cultura, que ele conheça a cultura como uma coisa dele, não uma coisa imposta, né? Você, secretário da cultura, vou aprender. Não, ele tem que chegar sabendo para ele fazer o que tem que ser feito. Então as parcerias têm que ser retomadas, a consulta às entidades que fomentam a cultura em Rio Preto, e o FIT tem que voltar com força total, que é uma forma de propagar o nome de Rio Preto internacionalmente. Importante. Muito importante. E uma cidade sem cultura é meio caminho andado para que a gente tenha mais segurança, né? Você não tem cultura, mas tem que aumentar a segurança. Então vamos aumentar a cultura e diminuir a segurança. Legal. Vamos falar um pouquinho agora de macro, saber o teu pensamento, políticas públicas nacionais. Eu queria a tua opinião a respeito das políticas públicas de inclusão, né? Nos últimos 14 anos dos governos Lula e Dilma, eu queria saber a tua opinião a respeito de cotas, inclusão social. Evoluímos nesse sentido ou regredimos? Não, evoluímos. A gente não pode misturar uma coisa com a outra. A gente não pode falar porque o governo do PT não deu certo, porque foi para o lado da corrupção, comprar decisões, comprar apoios. Isso aí não significa que ele não teve uma atuação boa no sentido da integração, da inclusão, da afirmação. Então nós tivemos os processos de cota, a Bolsa Família, que é importante, foi aperfeiçoado do governo anterior. Nós tivemos muitos avanços e a gente tem que reconhecer. Os erros não apagam os acertos, entendeu? Então os acertos do governo do PT estão aí, tirou uma população enorme da faixa de miséria absoluta. Então nós reconhecemos que tem avanços e tem projetos que têm que ser aperfeiçoados. E não
apagados porque a do PT não presta. Não, foi uma coisa boa que aconteceu, tem que ser aperfeiçoada, implementada em mais, num âmbito maior e tirando, fazendo as correções de percurso, né? Porque erros acontecem. Quem dirige isso são humanos e o ser humano é passível de erro. Quem nunca errou, né? Então aí a gente corrige a rota, né? Coloca no caminho certo e continua. Porque eu acho que foi um avanço muito grande, foi uma coisa que o PT fez de positivo que a gente não pode fechar os olhos para isso. Perfeito. Essa mudança de governo atual, né? Dilma saiu, mas continuou com os direitos políticos mantidos, enfim, como é que se pode tirar uma presidente sem crime de responsabilidade? Aí ficou uma coisa esquisita, porque perdeu a argumentação jurídica. Como é que você vê essa mudança de poder sem crime? Bom, eu entendo esse impeachment da presidente Dilma de uma forma que eu acho que todo mundo vê, mas não coloca assim. O que acontece? Pegaram a Dilma nas pedaladas, né, e nos decretos. Por quê? Pedalada só ela poderia fazer. Os decretos só ela poderia assinar. Entendeu? Então foi 2 itens que são errados, mas que outros presidentes também fizeram. E que nunca não aconteceu nada. E que nunca foi penalizado. Não foram questionados, nem questionados. Então, o que acontece? A Dilma poderiam pegar ela na Petrolão, poderiam pegar ela no Passadina, naquela usina lá nos Estados Unidos, né? Sem provas. Então, ali, tudo foi irregularidade. Uma refinaria que custava 30 e poucos milhões de dólares, foi para 800. Entendeu? Então é questionável. Fazer uma CPI ali, vai achar onde está entrando esse dinheiro e onde está saindo. Então pegaram ela, eu acho que pegou ela num processo onde só pegaria ela. Porque a pedalada só ela poderia dar. Os decretos só ela poderia assinar. Qualquer outro problema ia pegar mais gente. Então, qual que é o problema? Qual que é o erro que a gente só pega a Dilma? Isso. Então é aqui que a gente vai. Então eu acho que foi assim. Agora, aí juridicamente eles eliminaram o erro, porque se não tiraram os direitos políticos dela é porque não teve erro. Se não teve erro, porque é a cassação. Entendeu? Então ficou esquisito. Então, por exemplo, a atuação do PSDB nesse momento. O PSDB poderia ter marcado a bandeira dele de oposição, né? A mesma coisa que eu falei para a Ivani, estou falando para você. O PSDB podia ter marcado a bandeira dele de oposição e dito assim, olha, não apoiamos o governo que aí está, em 2018 teremos candidato e apoiaremos e aprovaremos as medidas necessárias para o impulsionamento da economia. Não fizeram isso, não aceitaram as urnas, resolveram antecipar as eleições. Ou seja, você também vê dessa forma um erro do PSDB nesse sentido, juntamente com o PMDB, com o DEM, com todos os outros partidos? Não, a verdade, eu vejo o erro do PMDB maior. O PMDB fazia parte do governo. Ele fazia parte do governo. E o Temer sempre falando, não, eu tô fora, eu não vou, eu sou vice, a gente tem que ter cautela. E depois foi pego fazendo plano de governo antes do processo ser julgado. Então, eu acho que o maior erro de tudo isso daí está no PMDB. Porque ele era parceiro, ajudou a construir o governo e depois saiu fora e foi beneficiado com a presidência. Então foi uma coisa muito esquisita. Então eu acho que o presidente Michel Temer, ele tem uma posição muito frágil com referência a esse impeachment. É um governo que chega até o final de 2018? O que você acha? Falando francamente, dolarmente, libramente, eu acho que vai ter muito problema para ir até lá. Porque nós temos um escândalo aí muito grande que envolve inclusive o nosso candidato, nosso adversário, que é aquela questão lá do Porto de Santos. É uma questão que envolve o nosso candidato do PMDB, envolve o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e o nosso presidente. Está todos os três envolvidos. O ministro do Esporte, o secretário do Esporte da época, era o nosso candidato a prefeito aqui de Rio Preto. Então é uma coisa que na mídia lá em São Paulo, lá em Santos, é o prato do dia. E aqui em Rio Preto a gente nem se toca no assunto. Né? Então eu acho que o PMDB, juntamente com o PT, são os vilões desse episódio do impeachment. Você acha que essa crise ela vai se agravar
até o meio do ano que vem? Tem possibilidade de recuperação? Não tem? Como é que você vê esse momento? Não, eu vejo, porque o Brasil é um país muito versátil e o povo do Brasil, queira ou não, a gente é muito amistoso, a gente leva as coisas muito na boa e a gente não vai a fundo para buscar as responsabilidades. Então, o que acontece? A coisa descambou para um lado, vai, a hora que chega até um certo tanto, o que acontece? A população esquece. E aí todo mundo começa a trabalhar para sair dessa crise, as dificuldades vêm, daqui a pouco a gente está fora. Só que, como a gente não tem uma posição firme, daqui a pouco a gente entra numa outra crise. Então, os nossos políticos contam com a nossa omissão como cidadão. Então, nós somos muito omissos e aí os políticos ficam à vontade. Então, a conta, né, realmente não é da sociedade, são os políticos que criam as dificuldades, os entraves. Mas quem paga são a gente. Agora, eu fazer uma conta para você pagar é fácil. Agora, se eu fizesse uma conta para mim pagar, eu ia pensar duas vezes. Né? Então, você usar o dinheiro público para fazer a sua vontade é uma coisa, mas eu acho que quando você quer fazer a sua vontade, tem que fazer com o teu dinheiro. Não com o dinheiro da prefeitura, né, ou do governo estadual ou do federal. Exatamente. E é isso que os nossos políticos fazem. Vamos falar agora de perguntas rápidas e tuas colocações. Qual o sonho do Osni, cidadão brasileiro, hoje para o país? O meu sonho é uma sociedade mais justa, uma Rio Preto linda, que eu adoro essa cidade, eu acho a cidade mais linda do Brasil, que ela possa se conscientizar da sua posição e a população acompanhar esse crescimento de Rio Preto. Hoje a cidade explode e a população explode, a gente se encolhe e não assume a grandeza da nossa cidade. Eu acho que a gente tem que crescer junto, entendeu? O meu sonho, então, é que a nossa população se conscientize e a gente seja uma nova porta de esperança para o Brasil. Família. Família é a coisa mais importante. Se você está bem com a tua família, você está bem com o mundo e você tem um cidadão preparado para as lutas futuras. Tá certo. Por que o eleitor de São José do Rio Preto, no dia 2 de outubro, tem que fazer a opção nas urnas por Carlos Arnaldo e Osni Alves? Por que o eleitor tem que votar em vocês, no plano de vocês? Porque nós temos um sonho. A gente tem um sonho de fazer uma Rio Preto melhor, de fazer uma Rio Preto verdadeira, fazer uma Rio Preto que seja orgulho para toda a população, não só para uma meia dúzia de pessoas que mandam na cidade. Então, nós estamos preparados para fazer de Rio Preto uma cidade única. E Rio Preto é única, a gente tem essa cidade no coração. Então a gente quer fazer uma coisa diferente, quer repartir o comando de Rio Preto com todo mundo. A gente não quer que só um grupo domine a cidade por 20 anos, igual está aqui agora. Então a gente tem um sonho, a gente quer que a população de Rio Preto sonhe junto com a gente, porque com certeza nós vamos realizar. Legal. Osni, prazer, muito obrigado pela tua entrevista. E olha, eu desejo muito boa sorte a você, ao Carlos Arnaldo, que tenham uma eleição bacana e que o eleitor possa escolher no dia 2 de outubro aquele que ele julgar melhor. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. E 2 de outubro que a população escolha a gente, que a gente vai fazer a diferença. Nós somos um novo e um novo competente e com responsabilidade. É 12? É 12. Olha aí, é isso, gente. E agora nós vamos, né, você que está acompanhando as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de São José do Rio Preto, vamos fechar esse ciclo com Eleusis Paiva, que é o vice de Edinho Araújo do PMDB. É o último candidato que nós vamos entrevistar aqui nessa sequência de entrevistas. Fica ligado no BR News TV.